Bem-vindo a outro podcast de Namora a Sua Esposa. Essa é a minha esposa e eu sou o homem que namora ela. Namora, Muito. e namora bastante. Pois namoro. E adoro fazer isso, mano. Ai, eu Adoro adoro. olhar para ti como minha namorada, como alguém para, para conquistar. Adoro olhar para ti dessa maneira. Sabias? Eu sinto isso. Uhum. Uhum. E eu gosto muito. Como é que sentes assim? Como, por exemplo? Ah, o jeito que você me olha, o jeito que você me toca, Uhum. tudo. Do jeito que você se importa comigo. Hoje você brincou até gritando, lembra? Você fez aquela brincadeira Uhum. gritando. Eu falei, ai, amor, ainda bem que você não é assim. Aí você falou pra mim assim, é que você tem a minha melhor versão, né? Ah, isso é Então verdade. é gostoso ouvir isso. Tipo, você me respeita e se doa pra mim. E a mesma coisa, eu consigo entender isso perfeitamente, porque é o mesmo que eu faço. Jamais gritaria ou te maltrataria. Pelo que você é pra mim. Assim, Hum. não merece, né? Merece o Muito melhor de bem. mim, é exatamente isso. Então, hoje nós estamos a celebrar o Valentine's Day, o Dia dos Namorados aqui nos Estados Unidos, que é 14 de fevereiro. No Brasil também é 14 de fevereiro. Não, no Brasil é 12 de junho. Portugal nem sei, deve ser a mesma coisa. É, provavelmente, né? Hum. Uhum. Então, hoje a primeira parte foi, fomos ali sim a um sítio receber umas massagens. Ai, Foi a primeira massagem dela. gente, vocês Massagem acreditam? profissional. Primeira massagem mesmo. Mas foi. Mas eu vou te falar, amor, que eu gosto mais Ah, da gostaste de quê? sua Da massagem. minha massagem? Claro, eu Nossa, quando tenho... você faz, eu... Meu Deus. É, deve ser porque junta tudo, né? Pois, deve ser mesmo isso, né? Então, essa foi a primeira parte. E foi bom, foi gostoso. Tivemos o almoço assim, muito bom antes, Foi né? uma delícia. Almoço e depois Uhum. a massagem. E agora estamos prontos para ir a jantar fora. Uhum. Restaurante francês ali. Hum. Eu ia falar ulala é francês? Ulala. Está lá é francês. Olha, já faço 4 idiomas. Nossa, isso está-se a achar toda agora. Então, eu adoro te namorar, Uhum. mesmo. E eu quero te perguntar uma coisa. Então, tu decidiste te batizar Uhum. agora no domingo. E foi uma decisão que eu acho que já estavas a pensar há algum tempo, Já. não muito, mas já há Uhum. algum tempo. Só que na semana passada, então, decidiste isso, não foi? Foi, exatamente. Algo assim. Uhum. Muito bom. É, já havia tempo. Eu costumo ir à igreja todos os domingos, eu tenho uma comunhão muito forte com Deus, né? Você sabe bem disso. E a questão do batismo era algo que eu vinha me cobrando, que eu estava com vontade mesmo de fazer isso. Mas existia ainda algumas questões em mim que me impediam. E eu tava sempre conversando com Deus, né? Para ele colocar esse desejo bem forte mesmo no meu coração, Hum. né? Dessa, que para mim isso é algo muito importante, né? Uma decisão muito importante a ser tomada. E realmente, e ele me respondeu. Eu senti que agora é a hora mesmo. E amanhã realmente estarei me batizando. Qual é que foi aquela decisão ou as decisões que te levaram a fazer isso? Então, assim, uma coisa que me incomodava, né, jogando bem aberto, falando tudo, era da bebida alcoólica. Eu já não vinha bebendo muito, né? Eu já tinha cortado, e não bebia muito até então, né, amor? Mas eu vinha cortando bastante coisas na minha vida, de bebida alcoólica. E assim, e depois eu só tomava um vinho, que era para te acompanhar e tudo mais. E foi isso. É, parece que algo falou para mim, não, isso não é para você mesmo, sabe? Então, assim, se era a resposta que você queria para você se batizar, então eu tô te dando. Então, assim, meio que eu consegui ver o quanto aquilo me fazia mal. E eu tomei a decisão de não beber mais e me batizar. Ter uma vida de comunhão com Deus da forma que eu acredito que Ele espera de mim. Mas não é o que é bom para mim, é bom para os outros. Eu não estou falando, de repente, eu tomei a decisão, parei de beber, porque assim, para mim, hoje é indiferente na minha vida. Eu estou com você, hoje eu bebia só com você, eu não bebia, se eu tivesse com outras pessoas, não bebia. Porque era uma decisão que eu também já tinha tomado antes. Mas assim,
eu me perguntei, pra quê, né? A gente tem uma vida boa, legal, mesmo quando a gente não bebe. Então, se era isso que faltava para eu tomar essa decisão tão importante na minha vida com Deus, por que não? Então eu senti muito que Deus, assim, tipo, fa- fa- falando no meu coração mesmo. Uhum, E me dando a resposta para uma oração que eu vinha pedindo uhum. para ele, entendeu? Né? Engraçado que eu comecei este podcast e falei para ti que íamos falar de batismo, Uhum, mas a conversa vai virar este assunto, porque é este assunto mesmo que temos que falar. uhum, Então, o que aconteceu foi nós não, no fim, nós durante a semana não bebemos. Ah, nós bebemos quando saímos, jantar fora, uhum, coquetel, um vinho, gostamos disso. Nunca nada por aí além. exato. Ah, mas naquele sábado ou domingo ou sexta-feira, não sei o Uhum. quê. Sexta, não interessa. Foi domingo, Foi domingo? é? Não, Foi domingo, lindo. foi. Uhum. No domingo à noite aqui em casa bebemos 2 garrafas de champanhe. Foi. Mas foi. Uhum. E coisa, nunca fizemos isso, mas pronto, fizemos, aconteceu. E, e isso alterou um pouco a maneira como nós nos comportámos um com o outro. E o que me afetou nesse dia, uma das coisas que me afetou nessa noite, foi o facto de eu ter oferecido bebida ao Nicolas. Já tem 15 anos, certo? Sou português, na minha casa, eu no 15 a 6 anos tomava assim só um bolinho de cerveja, um vinho, não foi nada por aí além, é uma coisa Uhum. cultural, Uhum. mas isso incomodou-me, o facto de eu ter oferecido para ele um bocadinho de champanhe, e depois acho que na noite anterior nós saímos, eu ofereci para ele um bocadinho daquele Foi. licor de maçã, não sei o quê, É pronto. isso. E nessa noite eu quase ofereci à minha filha, que tem 12, à Juliana, quase ofereci à Juliana um gol. Eu não ofereci, mas quase. Sim, uhum. Sim. E se eu, isso depois de nós estarmos quase a terminar a segunda garrafa de champanhe, eu nunca faria isso se não tivesse bebido isso. É. E E, e a gente tirou uma lição muito grande disso, né? e isso foi, Hum, para mim, no outro dia de manhã, foi uma das causas que me levou a mim a tirar álcool da minha vida completamente. uhum, Completamente. Essa foi uma das razões, né? não é? E, e nesse dia de manhã tu também tomaste essa decisão. Tomei, Também tomaste aham, essa porque eu decisão. consegui ver claramente o poder destrutivo que o álcool pode causar na vida da gente. Eu, assim, para mim, no outro dia, eu me arrependi, fiz a minha oração, pedi perdão para Deus, e depois é como se tivesse me vindo respostas, assim, e foi me trazendo alívio, como é como se naquele, isso vai ser até meio que um testemunho. É como se naquele momento Deus me fizesse ver com clareza, coisa que antes eu não via, o, o quanto mal aquilo me fazia e fazia para as pessoas que estavam próximas a mim. Só que eu consegui sentir, sabe quando você sente o mal mesmo dentro de você? De uma forma assim que você perde o seu controle, você não tem controle sobre você? É exatamente o que eu senti. Então aquilo não me fez bem. Foi algo assim que, nossa, eu acho que assim, se teve coisas na minha vida que eu me arrependi e já pedi perdão para Deus, naquela segunda-feira, naquele outro dia, foi um dia que eu estava muito, mas muito arrependida. Assim, sabe? Arrependida mesmo. E então aí foi quando é como se fosse para mim também uma resposta. Era isso que te incomodava? Era isso que não deixava você tomar o seu próximo passo do batismo? E era, E era. E era eu falei isso. assim: agora eu te mostrei Uhum. que isso realmente não te faz Mas bem. Deus mostrou Uhum. ah, de através de dor.
através de arrependimento, através de pecado. Amor, Através, através de uma coisa através que não acontece com a maioria das pessoas. Deus me fez enxergar, eu consegui ver o mal que aquilo estava me fazendo. Eu consegui ver naquele momento em que eu estava bebendo que eu não tinha controle sobre as minhas ações, do que eu estava fazendo. Entendeu? Então, muitas vezes a gente se engana. Aí vamos falar, faz tempo que a gente não bebia, né? De uma forma exagerada. E a gente foi vendo assim, você bebe, daqui a pouco você quer beber mais um pouco, parece que não tem fim, porque você acha que aquele efeito é tão bom que ele deve continuar, né? claro que E sim, claro que você, sim. gente, Claro. isso é muito real. Você abre um portal para tudo de ruim. A Uhum, questão dos seus filhos, que você está falando agora, né, amor? uhum, É, uhum, se- uhum, poderia, a gente não estar em casa, poderia estar em algum outro lugar, estar dirigindo, acontecer um acidente, envolver, uhum. prejudicar nós, ou de repente alguma outra pessoa que não tem nada a ver, sabe? Quando nós É. saímos, eu dirijo de volta para casa, Hum, eu tenho controle, mas o facto é que já bebi uhum, um coquetel e 2 copos de vinho. exato. Ou 3. Uhum. E a gente se engana Isso é a nisso. verdade. É. Eu acho que estou em controle da situação e de eu conduzir. Uhum. Mas na realidade não estou. É. E porquê? Qual é que é. Será que isso justifica o risco? Uhum. Será que beber justifica o risco de por causa da minha reação ser 1 milésimo de segundo mais Uhum. tardia, que nos envolva num acidente e meus filhos ficam sem pai? É. Não, E essa merda acontece. acontece, Isto acontece amor. todo dia. E eu vou te falar que as pessoas podem ouvir isso que a gente tá falando agora e falar, sabe o quê? Por que então que não pega um Uber já que bebeu? Dessa vez nós não estávamos fora da nossa casa, a gente estava bebendo dentro de casa e Uhum, a gente conseguiu ver o mal dentro da uhum, nossa própria casa, né? Então, assim, eu, de novo, vou falar, é algo que eu estou falando, nós estamos falando que aconteceu conosco. Pra gente não serviu, a gente tirou uma lição e a gente tomou uma decisão. De repente tem gente que vai estar ouvindo, a gente vai falar assim, ah, não, que a gente é perfeito, a gente bebe, a gente se diverte, a não, gente, amor, tudo bem, isso, né? porque é exatamente Mas nessa maneira que é, nós pensávamos isso, há uma semana exatamente. atrás. Era como nós pensávamos, exatamente. E tem nada, porque Uhum, eu acho que estas coisas têm acontecido porque eu, na minha caminhada espiritual, tenho pedido a Deus, Deus, dá-me sabedoria, ilumina a minha vida, uhum, hum, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a uhum. minha fé. Eu tenho pedido para Ele. Eu sei que tu tens pedido isso para Ele também. Todo dia. E Uhum. não há dúvida, dúvida nenhuma Uhum. que o que aconteceu e a consequência do que aconteceu e a decisão que foi feita depois foi nós tirarmos o álcool da nossa vida. Isso, isso é mais um instrumento que nós temos do nosso lado para viver uma vida com menos pecado. Não é que beber é pecado, não é isso que eu estou a dizer, mas é o facto de o que acontece depois de tu beberes 1, 2, Uhum. 3. A realidade é que tu não controlas as tuas ações. É. Ponto final. Não há como estar aqui a discutir este ponto, Uhum. certo? Então, quando tu fazes, quantas pessoas é que eu já machuquei porque bebi demais? Quantas pessoas é que já me machucaram a mim porque beberam demais? Como é que demora tanto tempo para ver, para tomar uma decisão para tirar algo ruim da tua vida? Porque demora tanto tempo na nossa vida. Eu ainda penso nisso. Como é que demorou 45 anos para enxergar que isso é uma coisa que só me tem trazido destruição na minha vida? Uhum. E eu não sei você, para mim, assim, a bebida ela entrou na minha vida como algo para me socializar, porque todo mundo bebia, eu não queria ser a careta que não bebia. Foi isso. E normalmente a bebida é isso, porque a não ser que você seja um viciado, já é um estado patológico, sei lá como é que se fala.
Você dificilmente bebe. A gente dificilmente bebe sozinho. Eu falo por mim, eu nunca gostei de beber Sim. sozinho. Sozinha. Sozinha. Nunca gostei. Ok, uma coisa clara, nós não éramos alcoólatras, nós não É, bebíamos todo o dia, nós não tínhamos necessidade de beber. exato. No fim de semana saíamos, bebíamos o coquetel no bar e E um bebíamos vinho, uma, uma garrafa, coisinha uma assim. garrafa de vinho entre eu e tu, É, e mais ou menos o nosso jantar era sempre assim, exato. ponto, Uhum, né? uhum, Estávamos assim bem dispostos, não sei o quê, ponto assim. No uhum, outro dia não há necessidade de beber, nunca houve, ok? uhum, Mas mas não é, quando chegar a esse ponto, então é um problema completamente diferente já. Já está mesmo na tua cara, mesmo a bater na tua cara sempre e tu se calhar uhum. nem vês isso, né? Mas é quando a coisa é assim sublime, assim, a coisa está na tua vida, assim, muito mansinha, Uhum. mas, mas está lá para um dia mais cedo ou mais tarde, essa vida, tu vais beber mais um copo daquilo que é suposto e vais fazer uma asneira. Vais dizer uma coisa que não devias dizer a outra pessoa, vais fazer uma ação que vais te arrepender para o resto da vida É, isso mesmo, lindo. e depois vais Uhum. culpar a quê? A bebida? É, Não, vai se culpar, não. né? Né? E o que é que acontece depois de nós, e depois nós vamos de volta para a decisão do teu batismo, está bem? Espera aí. Ah, não, fica tranquilo. Mas ah, depois de nós termos tomado essa decisão, o que é que começou a acontecer? Nós começamos e hoje, quando tivemos a massagem, depois na nossa conversa a caminho de casa, Aham. foi sobre isto, começamos a pensar, nossa, mas será que eu vou parar de beber mesmo? Isso tu começaste a falar, Foi. começaste a negociar com Deus, né? Falei assim, eu tô Deus, tendo. se fosse só o vinho, se Se fosse for só o só um vinho, né? vinho. Se cortar tudo o resto menos o vinho. Uhum. Como é que a vida tem um papel tão, Como a tão gente. entranhado na nossa É, vida? Faz verdade. essa pergunta para ti na tua vida. Consegues parar de beber agora? Fazer a decisão, não, eu vou parar de beber. Ou qualquer coisa. Consegues fazer Ou isso? qualquer outra coisa, né, amor? Que não é bom, né? Na vida da gente, né? A gente colocou aquilo como uma prioridade ou algo que a gente precisa a troco do quê? Né? A troco do quê? Porque a gente já tá assim, tipo, pensando, nossa, a gente vai sair para um jantar. Ai, mas sempre teve um vinho e agora não vai ter? Como é que vai ser isso? Isso cria confusão na minha É, cabeça. Esse vai ser o esse- primeiro jantar que nós vamos, onde não vai haver vinho. é, exato. Eu até brinquei com ele. Eu falei assim: ah, mas eu ainda vou pedir uma taça para tomar água. Aí vai, Uma não taça vi de. essa. Eu falei para você, eu vou Não pedir uma vi taça. essa. Eu quero uma água, mas eu quero uma taça. Pode ser um suco de uva numa taça. Eu penso que Eu eventualmente gosto da taça, acho bonito. o hábito de nós não bebermos vai começar a haver, não é? E depois até nem vamos pensar nisso. Daqui a Uhum, um ano, até nem vamos pensar nisso, não é? eu tenho certeza. Mas, Uhum. mas tu estás preparada para a tentação, porque já está a haver. É. Já está a haver a tentação. A gente até brincou, né? Falou assim: ah, e agora a gente só vai pedir comidas que tenha bebida alcoólica, tipo pênia la vodka. Com muita vodka, por favor. Brincadeira. Que a gente tava Ai, se meu descontraindo. Deus. Mas Ai, eu estou amor. contente pela minha decisão, pela tua decisão também. Eu tô muito E, também. e foi era essa peça que faltava para te fazer livre ao ponto de então aceitar a decisão de fazer o batismo. Então, agora que vais fazer, era isso, Foi, não era, amor? exato. Era a resposta que eu precisava. Eu tô em paz. Vou tomar uma decisão na qual eu tenho certeza que Deus me deu como confirmação. E no outro dia, eu vou até te falar, amor, que eu estava te falando que é um testemunho. Eu depois entrei numa paz tão grande, porque era como se Deus falasse assim para mim: isso não foi só para você, isso foi para ele também. Uhum. E foi Foi, engraçado, nossa, porque depois você veio me falar e a gente falou: não, vamos juntos tomar essa decisão, né? A gente tomou não, juntos não, e amor, não beberia. É, no outro dia de manhã, não, nessa noite que eu nem dormi quase nada. aham, E eu comecei a fazer essa pergunta: e se eu tirasse isso da minha vida? uhum.
Isso era para nós dois Se eu mesmo. tirasse isso da minha vida. E é bom isso, né? Eu acho que, lógico, isso fortalece ainda mais. A gente entrou na nossa relação e a gente tinha. Você já estava na sua caminhada com Deus, eu também. Inicial, sim, 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 Muito, sim. muito, Inicial. muito assim, não vou falar engraçado, mas muito. Encaixou, nós Tudo encaixamos um no outro na perfeito, né? nossa Quando a vida gente coloca espiritual, sim. Deus como prioridade e ele vai nos unindo cada vez mais. Você já percebeu isso? A gente vai ficando cada vez mais unidos, né? Na questão da fé, na questão do respeito, do amor, de tudo. Mas a questão da fé, ela faz com e do essa comunhão com Deus faz com que a gente tenha uma ligação ainda mais forte, porque a gente não tem um dever um para com o outro apenas, a gente tem um dever com Deus. Sim, porque